Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina Tecnologia Culinária e Produção de Alimentos. O tema da nossa aula hoje será técnicas de cortes de vegetais e carnes. Antes de iniciarmos falando sobre a própria técnica em si, vamos falar um pouco sobre os alimentos, já que eles são a matéria-prima dessa nossa aula. Então, por definição, alimentos são substâncias compostas de nutrientes que, quando ingeridas, atendem à função de nutrição. E nutrição, então, viria a ser o que é que esses alimentos fazem, proporcionam no organismo do ser humano. Nosso objetivo com essa nossa aula hoje é mostrar a divisão simples, aquilo que pode ser feito no alimento sem que ele sofra alteração na sua constituição. A divisão simples, ela proporciona isso. Você pode manipular o alimento, você pode aplicar algumas técnicas de cortes, porém, todo o seu conteúdo nutricional, ele permanece. Então, nesses casos de divisão simples, nós poderemos fazer as atividades de limpar, descascar, picar e misturar. São ações simples, mas que são necessárias ao alimento quando a gente quer transformá-lo, principalmente no que diz respeito à sua aparência. Por definição também, os procedimentos que garantem a segurança do alimento no pré-preparo, a gente precisa discutir um pouco sobre isso para que vocês saibam, né, quais são os passos que eu preciso dar, eu como manipulador de alimento, ou eu como profissional de hotelaria, quais os passos que eu preciso supervisionar ou orientar aos novos manipuladores. E aí a gente tem, tudo inicia no processo de higienização das mãos. E temos aqui um passo a passo, né, são 12 passos, até que a gente tenha de fato umas mãos higienizadas a ponto de não transmitir contaminação aos alimentos que nós vamos manipular. E nós iniciamos por abrir uma torneira, logicamente essa água tem que ser potável, não pode ser água parada, ela tem que ser corrente e nós vamos molhar até o antebraço. Em seguida, aplicamos um sabão líquido, né? Hoje a gente não usa mais o sabão sólido, como sabão de coco, sabonete. Tudo tem que ser um sabão líquido, porque é dose única. Em seguida, nós vamos esfregar esse sabão líquido até o antebraço. Aqui nós temos, né, a imagem. Limpar entre os dedos, esfregar entre os dedos. Passar o sabão nas unhas, tá? Para que as unhas também recebam essa ação bactericida do sabão líquido. Lavar também o polegar, tá? Com bastante precisão. Depois as unhas novamente. E por fim, a gente esfrega o detergente até o antebraço. O tipo de torneira, a gente está vendo aqui um manipulador abrindo a torneira com o cotovelo, ou com o pé, ou com o joelho, de modo que a abertura da torneira você não precise colocar a mão na engrenagem. Daí você enxágua as mãos de novo em água corrente e usa um papel para secagem. Esse papel não pode ser de material reciclado, ele tem que ser papel de uso único. E como que a gente vai diferenciar o papel de uso único com o papel que já foi reciclado, né? Pela cor. Você veja que esse papel ele é totalmente branco, ele não parece a cor de papel jornal. Então isso indica para a gente que esse é um papel não reciclado. Em seguida, é feito uma sanitização das mãos, que normalmente nós usamos um álcool a 70% em gel. Bom, após a higienização das mãos, a gente ainda tem algumas recomendações com relação à higiene pessoal, onde nós grifamos aqui que é proibido o uso de adornos. Então, para o manipulador de alimentos, ele não pode usar pulseira, relógio, anel, corrente, brinco, nada. Então, como está aqui a figurinha cortada. Apenas o uniforme de cor clara, não é obrigatório que seja branco, mas o uniforme de cor clara, cabeça coberta, sapatos fechados e nenhum adorno. Com relação às unhas não podem ser grandes. Todo manipulador de alimento precisa ter as unhas curtas, porque embaixo da parte que sobressai
da ponta dos dedos, o que a gente tem é uma concentração de micro-organismos, que aquilo só vai passar adiante quando a gente está manipulando os alimentos. Então, manter as unhas curtas, aparadas, sem esmalte ou base. Próximo passo, a gente tem aqui a sanitização propriamente dita do alimento, que são 4 fases. Nós iniciamos com a seleção. No exemplo aqui nós temos os folhosos, mas a gente pode usar qualquer tipo de legumes, onde a gente vai primeiro fazer a seleção. Selecionar aquele produto que está apto para o consumo. Em seguida, fazemos a lavagem também em água corrente, né? Frisamos novamente, é importante que essa água seja potável. Em seguida, nós preparamos uma solução clorada. Para cada litro de água, nós colocamos 1 colher de água sanitária e mergulhamos esses alimentos ali durante 15 minutos. Em seguida, esse alimento é retirado da solução clorada e, novamente, ele é lavado em água corrente. Só aí é que ele está apto para passar para a fase dos cortes, que é o nosso objetivo hoje. E o primeiro corte que nós vamos falar, é o brunoise, tá? Pela figura aqui, trata-se de cubinhos bem pequenos, tá? São cortados os vegetais, aqui a gente está vendo cenoura, batatinha, chuchu, todos os legumes, eles são cortados em cubinhos bem pequenos, tá? Eles são utilizados para decorar, dar cor nos pratos, perfumar ou enriquecer sopas, molhos ou recheios, tá? Os tipos de vegetais que nós podemos usar são cebola, alho, cenoura, batatinha, cebolinha, como a gente está vendo ali, tá? Então, são cortes que ficam numa apresentação muito bonita, desde que eles sejam cortados corretamente. O segundo corte é o chiffonade. Esse corte, ele é feito geralmente com folhosos verdes. No caso aqui do nosso exemplo, uma couve, tá? Então, são folhosos verdes finamente cortados. Existe uma técnica de rolagem desse alimento, ele é feito um tubo. Posteriormente, nós vamos fazer a demonstração desse corte e são utilizados como base em enfeite ou nas sopas. Geralmente, esse mesmo corte, ele é utilizado como acompanhamento de feijoada. E os vegetais geralmente usados são alface, espinafre, couve, sempre os folhosos, que tenham folhas grandes. O corte macedônia, como vemos aqui, ele é bem parecido com o brunoise, só que o brunoise é um cubo bem menor do que o macedônia. O macedônia ele tem meio centímetro de tamanho. Então, existe uma técnica para você cortar, deixar o alimento de forma quadrada, para que as lâminas sejam cortadas. Daí, você vai e chega aos cortes padronizados, né? Porque na alta gastronomia, a gente não pode trabalhar com cortes no mesmo prato, com cortes diferentes. Eles têm que ter um padrão. Esse tipo de corte, de vegetais nesse corte, ele é usado em maionese, sopas e saladas. Os vegetais utilizados são cenoura, cebola, nabo, feijões e aipo. O próximo corte, jardiniere. Ele é mais conhecido como palito. Por exemplo, a batata frita a gente geralmente chama de batata palito. Então, é um corte que ele lembra mesmo um palito e a gente chama ele de jardiniere ou jardineira. São cortes em tirinhas de aproximadamente 4 centímetros de comprimento. Para isso, é preciso haver uma modelagem anterior do legume que a gente vai trabalhar. São utilizados em saladas, carnes cozidas. E os vegetais mais usados são cenoura, batata e chuchu. O corte julienne, ele é um derivado do corte jardineira. Nós podemos, na mesma lâmina que nós fizemos para formatar o jardineira, a gente corta ao meio, deixa essa lâmina mais fina, porque veja que o corte ele fica até meio macio, tá? Então, são filetes alongados de aproximadamente 4 centímetros de comprimento também e são utilizados em saladas e carnes cozidas da mesma forma que o jardineira.
Os vegetais utilizados também se coincidem: cenoura, batata e chuchu. Então, nós concluímos os cortes mais utilizados na gastronomia com relação aos vegetais. Existem muitos outros, mas hoje nosso objetivo é trabalhar esses 5 cortes. Partimos para o corte de carnes, então. Quando se fala em cortes de carne, sempre se refere ao filé mignon, em vista de que os outros tipos de carne, os cortes são muito parecidos. Ou é bife, ou ela é assada inteira, ou cortada em cubos, ou em escalope, ou isca, né? Geralmente, todas as outras carnes, os cortes que tem são esses. No caso do filé mignon, ela é uma carne diferenciada. A gente tem vários tipos de cortes. Então, primeiro, a gente retira esse filé mignon da embalagem. Perceba que ela é a gente chama até cordão, né? Muita gente chama cordão do filé mignon. É uma peça comprida, onde tem uma parte maior, onde se chama a cabeça, que vai alongando e afinando até a outra extremidade. Após a retirada dessa carne da embalagem, é preciso que haja uma limpeza da pele. Mesmo sendo uma carne de primeira, onde tem um fator de correção muito baixo, mesmo assim é necessário retirar. Pois geralmente as pessoas que se servem num restaurante ou na hotelaria, que se servem desse tipo de carne, são pessoas assim bastante exigentes. Então elas exigem que seja uma carne totalmente limpa, sem nenhuma aparência de gordura. Então é retirada toda essa pele, tá? E em seguida a gente já vê aqui uma carne sem aquela pele anterior. Tá? Então, a primeira peça a ser cortada é uma unidade de filé Chateaubriand. O Chateaubriand ele é retirado da parte maior da peça de filé mignon. Então, se chama esse corte de Chateaubriand. A segunda peça chama-se tornedor. Veja que o tornedor ele é mais circular e é menor do que o Chateaubriand, que é uma porção de cerca de 400 gramas, tá? Então, são feitos filés altos, tanto com o Chateaubriand como com o corte tornedor. O corte seguinte são os medalhões, tá? Os medalhões, ele já se aproxima da parte mais fina e alongada da peça do filé mignon. No final, são cortados os escalopinhos, que são bifes bem pequenos, tá? Que chamam de escalopes. Essa parte do filé mignon, ela também é utilizada para fazer isca de carne. Por exemplo, o prato filé com fritas, uma vez que ele seja feito realmente de filé, é dessa parte que vai ser cortada. E nessa imagem aqui, nós vemos os escalopinhos cobertos por um plástico, por ser uma carne muito macia e bifes pequenos, se você for bater nela, ela pode se esfacelar. Então, geralmente cobre-se com um plástico e com o auxílio de uma faca, modela-se o escalopinho. Ele cresce e você deixa ele na espessura desejada para a sua preparação. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender mais um pouco. Nosso objetivo é contribuir com a sua formação. Na nossa base, no ambiente virtual de aprendizagens, você vai encontrar um material muito mais completo. Então, esperamos que vocês gostem. Boa leitura!